Bom, estamos em mais uma entrevista, Associação Livre, do Psicanalistas, conhecido também pela sigla PPD. E hoje eu vou ter a grande felicidade de, pela primeira vez na minha vida, tem coisas que a gente faz pela primeira vez, que é entrevistar um amigo de pelo menos uns 40 anos, né? Conheci o Edson quando ele era aluno da faculdade de psicologia. O tempo passou, mas foi um tempo de muito crescimento e muito desenvolvimento por parte do Edson. Eu vou começar, como eu faço sempre, uma pequena apresentação dos entrevistados. Mas antes disso, Edson, pode cumprimentar aí o nosso público. Oi, Abraão. É uma alegria grande. Na verdade, nós já conversamos muito, né? Então, claro que não tinha o tom de entrevista, mas certamente eu já te entrevistei muitas vezes, e tu já me entrevistou muitas vezes, só que a gente deu outro destino a essas conversas que hoje fazem parte da minha vida, assim, de forma muito estrutural, né? Então, sabe, são aqueles encontros que a gente agradece, né, a chance de ter tido. Então, fico muito contente de estar podendo aqui juntos abrir essa conversa. Bom, então, antes de fazer a apresentação formal, um dia o Edson e eu estávamos caminhando na beira da praia, batendo papo sobre a vida, sobre um pouco de tudo, psicanálise, etc. e tal, e apareceu uma tartaruga gigante na beira da praia. Bom, eu fiquei muito, muito impressionado, porque ela estava numa pose de quem estava viva. Então, eu me aproximei e fui caminhando em volta da tartaruga com a sensação que ela poderia estar viva. E aí eu olhei bem nos olhos dela, o Edson só observando, e de repente eu disse: pai, Edson, ela está morta. E o Edson disse: Abraão, ela viveu bastante tempo. Bom, aí a gente riu, né? E criou aquele clima de descontração. Bom, eu, quando fui ver o que o Edson tinha formalmente produzido e a vida dele, eu descobri muita coisa que eu vou tentar sintetizar em 2 minutos, que é mais uma das tarefas impossíveis de um psicanalista. Fez mestrado e doutorado e pós-doutorado na Universidade de Paris 7, professor titular da URGS, paraninfo e professor homenageado praticamente em todas as turmas que ele trabalhou como professor da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu trabalho, como nós vamos ver, centra em arte, psicanálise e utopias, autor de livros e organizador aqui, publicado aqui e no exterior. Ele a quantidade de trabalhos e foi professor convidado tanto na Universidade do México como numa das universidades de Chicago. Em 2007, ele foi professor visitante, na verdade, na Cidade do México, e em 2012, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Bom, quem está aqui conosco também, mas não está aparecendo, é André Costa, um psicanalista que já há vários anos fez um doutorado com Paulo Endo, que foi o nosso primeiro entrevistado. E o André, além de psicanalista, tem sido um técnico muito habilidoso e muito competente, a quem o PPD agradece de coração. Edson, após essa pequena introdução, eu fiquei pensando numa pergunta que eu já te fiz outra vez, que é o que poderia articular uma das pontes da psicanálise da arte da utopia. Então, me ocorreu uma palavra que tem vários sentidos, que é a palavra sonho. Os sonhos
noturnos, no caso da psicanálise, foi a via régia, né, para o inconsciente, como Freud tão bem definiu. O sonho faz parte das artes, através do caminho da imaginação. E na utopia, né, a gente precisa sonhar, né? Existe uma frase tua, que é: todo ato de criação é um ato utópico. Cada vez mais precisamos de uma cultura que nos arranque do senso comum, que possa desenhar um horizonte de sonhos. Então, essa é a primeira questão que eu faço para ti. Ótimo, é um bom início de conversa, e a nossa conversa iniciou na beira da praia. Eu vou começar por essa imagem ali do encontro com a tartaruga, porque tem a ver com a tua pergunta, né? E que me fez lembrar, logo que tu me perguntou, uma clássica fala, entrevista do Freud, em 1926, né, com George Viereck, uma caminhada nos Alpes, e que mostra essa dimensão que tem a ver com essa cena que tu trouxeste, né, da tartaruga, do detalhe, assim, né, onde o Freud diz, né, que, enfim, estava chegando com seus 70 anos, aproximando da velhice, com todas as que ele tinha tido uma vida feliz, tinha visto o pôr do sol, cuidado das plantas, e tinha tido de vez em quando uma mão amiga, né, que ele pôde apertar, e ele disse, e tem encontrado pessoas que quase o compreenderam, né? Achei bonita essa ideia do quase. Eu acho que o sonho é um quase, né? E aquilo que o Goethe diz em Afinidades Eletivas, né? A gente sonha apenas para não deixar de ver, né? Ou seja, essa ideia do que pode abrir para cada sujeito, eu acho que isso que a psicanálise traz como uma grande contribuição, né? E aí junto, e por isso se aproxima muito da arte, essa ideia de abrir esse espaço para o inédito, né? Para aquilo que a gente não sabe, ou seja, esses espaços em que a gente, como tu lembrasse agora há pouco, precisa inventar, né, novas formas e, de alguma maneira, se conectar, né, com aquilo que a gente produz, né, de invisível assim em nós e que nem sempre aparece, né? Ou seja, essa ideia ali e por isso que a utopia chega, né, como um certo imperativo, assim, no bom sentido, de nos colocar, né, nesse lugar da imaginação, né? Ou seja, de abrir ali novos futuros e de alguma maneira poder dizer não, né, para aquilo que se apresenta às vezes como única realidade, né, como única possibilidade assim de leitura do mundo. Então é por essa razão, né, que o Freud sempre esteve muito próximo, né, da arte, dos artistas, da ficção, porque o que nós fazemos como psicanalistas não deixa de ser, em parte, esse trabalho que a ficção faz, né? Ou seja, buscar na história de cada pessoa que a gente escuta esse espaço ali narrativo e que permite que, através da linguagem, né? Porque é um trabalho com a linguagem, se possa aí reinventar mundos, né? Ressignificar as coisas que foram vividas, o que é, de alguma maneira, abrir espaço para outra vida, né? Ou para outras vidas, né? E tem uma dimensão política também aí, né, Abrão, muito importante nisso, porque abrir espaço do sonho é abrir espaço da revolta também, né? Da rebeldia, né? Dessa possibilidade do direito, né, de poder sonhar com outra vida, né, que não aquela que eventualmente a gente é forçado ou obrigado a viver. Então a gente às vezes esquece, né, ou seja, muitas pessoas esquecem, nós não esquecemos, né, a dimensão política assim da psicanálise, porque por mais que faça um trabalho por vezes singular, ou seja, esse é um ato que de alguma maneira inscreve no mundo esse germe, né, da esperança, né, da rebeldia, de outros futuros.
Bom, eu fiquei contente que tu já introduzisse o Goethe nas afinidades eletivas, né? Porque eu penso que é sempre essencial, ademais, Freud, talvez dos escritores que ele mais citou e mais aproveitou ao longo da sua obra e da sua vida foi Goethe e Shakespeare, né? Eram titulares absolutos do time dele, né? E eu fiquei pensando, Edson, quando tu fizesse referência a essa questão do Freud como pensador da cultura, do Freud que durante a Primeira Guerra Mundial, e a partir da sua desilusão com o que ele pensava sobre o ser humano, começa aos poucos, já com uma obra potente, com Mais Além do Princípio do Prazer, repensando a psicanálise. E ele já tinha introduzido no Estranho, no Unheimlich, uma questão que foi tua tese de doutorado, que foi o famoso conceito fundamental em psicanálise, que é o conceito de repetição. Então, antes de eu fazer uma referência explícita a uma passagem de um texto que tu trabalhasse muito, e é muito famoso, que é O Futuro de uma Ilusão, que introduz essa questão, que introduz não, mas que dá um espaço especial para essa questão da política. Eu proponho que tu nos conte um pouco essa tua odisseia em torno da repetição. O Edson foi o único brasileiro que participou de um dicionário de psicanálise bastante conhecido, dirigido por Kaufmann, né? Creio que um dicionário freudiano e também lacaniano, já de, eu acho que, não sei quantos anos atrás, né, Edson? Mais de 20 anos, quase. Sim, ele foi publicado em 93, o Pierre Kaufmann. Pierre Kaufmann. E o Edson escreve nesse dicionário sobre a compulsão à repetição. Conta um pouco para nós essa tua aventura, essa tua odisseia em Paris. Então, é um dos marcos aí da tua vida intelectual e profissional. Justamente esse trabalho de pesquisa que me deu a chance, né, de morar 5 anos fora, né, 5 anos em Paris nessa época. E ele começou, né, Abrão, bem nesse espírito aí da tua primeira questão, de tentar pensar conjuntamente o trabalho ético, né, porque o meu ponto de partida para essa reflexão foi a obra do T.S. Eliot, né, Thomas Stan Eliot, né, do grande poeta, que escreveu um texto que foi meu ponto de partida, o poema The Wasteland, de 1922, que é, enfim, foi um poema que marcou a época no século XX, com uma nova forma de pensar a poesia, de fazer poesia, né? No mesmo ano que o Ulisses publica, que o Joyce publica o Ulisses, né? Ou seja, também essa grande revolução na literatura. Então, a ideia foi justamente me debruçar sobre esse poema que trata, né, do tema da repetição e fazer um percurso, né, na obra do Freud, recuperando assim esse conceito essencial e para entender a lógica da repetição e justamente para entender que mecanismo nós temos, né, de alguma maneira, de quebrar essa lógica, né, de quebrar esse automatismo. E aí aquele trabalho de pesquisa, né, a gente acaba vendo as várias vertentes, né, da repetição, os vários usos da repetição, né, tanto no sentido daquilo que nos traz, que nos agrega em termos de valor e aquilo que justamente que nos paralisa, né, ou seja, que é essa ideia justamente da repetição como sintoma, né, como sofrimento. E foi a chance que eu tive ali, foi um grande desafio, fui acolhido pelo Pierre Fédidat, né, que foi meu orientador, e que topou assim a ideia, né? Ele também já tinha uma relação próxima ali com a arte, mas
e isso nem sempre era muito bem visto também, né, nos trabalhos de pesquisa psicanalítica, né? Hoje é um pouco moeda corrente, mas durante uma época assim tinha, né, um certo, até eu diria um certo preconceito assim, né, no uso aí que poderia se fazer, que se considerava até, vamos dizer assim, excessivo, né, de estar, digamos, muito mais no campo da cultura, e muito embora o Freud tenha sempre, né, trazido essa vertente aí em muitas das suas obras. Mas tentei, né, fazer um trabalho que tem uma dimensão clínica também, né, ou seja, de mostrar que o quanto que o nosso trabalho na vertente, né, dessa aproximação com a literatura nos dá também ferramentas para pensar o nosso trabalho clínico, que no fundo, né, Abrão, todo o nosso trabalho tem a ver justamente em entrar nesses bastidores assim da linguagem, né, encontrar esses instrumentos que permitam com que a gente possa ali trazer novos, né, oxigenar assim a linguagem que insiste, né, em cada um de nós em retornar no mesmo lugar. Então, enfim, foi um trabalho de muito fôlego, né? Acho que aquela época que a gente se dedica a um tema, né, e pude ali ler muito, escrever muito e viver muito, né? Ou seja, o fato de poder estar tendo essa experiência de ver fora aí me abriu outras possibilidades, né, de experiência, né? Eu gostaria de poder seguir pelo... São muitos os caminhos, né? Em um determinado momento, eu penso que essa tua experiência toda com Paris, com os franceses, né, foi muito marcante na tua vida. E em algum momento tu fizesse uma referência quando falava da utopia na questão da política, e sempre se pensa Freud, e creio que com bastante razão, como um homem completamente afastado da política, né? Um homem relativamente, se poderia dizer, do ponto de vista político, mais bem conservador em algumas coisas. Mas há passagens do Freud, e não são poucas, onde ele está inquieto, preocupado com a sociedade. E nesse livro, que eu já tinha citado e volto a citar, eu penso que, às vezes, nós debatemos pouco esse livro, né? Que é O Futuro de uma Ilusão, e nós nos preocupamos mais com toda a questão da religião, que é o centro do livro, mas bem na abertura do livro, ele diz o seguinte, né? Ele fala da hostilidade das classes à cultura, é tão manifesta que se passou por alto também que existe, no mais latente, os estratos favorecidos da sociedade, nos estratos favorecidos. Ele disse, é preciso dizer que uma cultura que deixa insatisfeitos a um número tão grande de seus membros e os empurra à revolta, de conservar-se de maneira duradoura, nem o merece. Bom, essa é uma frase que muitos psicanalistas conhecem, mas eu não sei se ela foi trabalhada o suficiente, como tantas outras. Minha sensação é que não. Então, eu te proponho essa frase aí. Cara, isso me fez lembrar um pequeno ensaio de um teórico, enfim, espanhol, Alfonso Sastre, que é A Política e os Intelectuais, onde ele tenta pensar essa relação, né, dos intelectuais com a política. Ele traz ali uma reflexão sobre a cultura que toca exatamente nesse ponto, onde justamente fala, né, que essa tendência, até retomando a pergunta da repetição da vida, a homogeneidade, né, e mostra que o quanto que o papel da cultura é justamente trazer essa perturbação, né, trazer de alguma maneira essa heterogeneidade e colocar esse desafio que é, enfim, como que a gente consegue ali
conviver, né, com aquilo que faz diferença, que marca diferença. Nós estamos vivendo, né, e aproveito também, acho que esse é o ponto que a psicanálise sempre coloca em cena, está ligada com o seu tempo, né, e de alguma maneira, né, com o que nós estamos vivendo no Brasil, que é justamente um dos primeiros ataques, né, que sempre, normalmente isso acontece na história, mas foi feito no Brasil, né, quando governos totalitários, né, governos que de alguma maneira querem impor ali a sua visão de mundo, é atacar a cultura, né? Ou seja, isso que nós estamos vivendo, né, de uma maneira assustadora, né? Justamente porque a cultura tem essa função de interrogar, né, e de trazer elementos que possam abrir espaço para novas linguagens, né? A cultura é um ambiente de convívio, né, e de expansão de linguagens ali que permitam que nós podemos ter essa liberdade, né? Acho que a palavra liberdade é importante, né, de leitura do mundo, né, de pensamento. Então, a cultura, ao mesmo tempo em que ela, né, coloca em cena esse mal-estar, né, e de alguma maneira nos dá elementos para pensar esse mal-estar, ela traz também, né, possibilidades diria, de saída, né, pelo viés ali da criação e da construção de novas formas de leitura, né, novas formas de linguagem, né. Eu aproveito, Abrão, assim, para trazer um exemplo assim muito recente, que eu acho que é uma imagem muito marcante, assim, que aconteceu na última semana, né, e que talvez tenha uma certa ligação com o que tu perguntasses, que foi aquela cena em Copacabana, né, daquele senhor ali, que é um taxista, né, Márcio Santos, que de alguma maneira naquela imagem, naquela cena, colocou ali, assim, nos deu elementos para pensar justamente esse conflito, né, que nós vivemos, e que de alguma maneira o gesto dele, né, de recolocar aquelas cruzes que estavam sendo derrubadas, né. Enfim, para quem não sabe, né, foi um ato de uma ONG no Rio, a ONG da Paz, e que fez uma manifestação, né, em homenagem, de alguma maneira, em alerta às milhares de pessoas mortas no Brasil, né, pelo vírus, mas não só pelo vírus, por uma política de saúde. E um senhor entra em cena e começa a derrubar as cruzes. E aí entra, então, esse senhor, que o Márcio Santos tinha perdido um filho, e recoloca as cruzes no lugar, né? E é muito bonito o que ele diz depois, né, de que ele diz que o trabalho dele não era de impedir que o outro destruísse, mas de recolocar no lugar, né? Diz assim, bom, se ele derrubar 100 vezes, eu vou recolocar 100 vezes. Acho que o trabalho da cultura, agora, é um pouco isso. Sempre é um trabalho de reconstrução, né, diante, muitas vezes, da destruição, né? E é um trabalho minucioso, porque tu reconstrói, muitas vezes, a partir do destroço, né, das cinzas, né, daquilo que restou. E é um trabalho insistente, né, porque é através dessa possibilidade de reconstrução, né, que nós temos aí justamente a chance de nos reconectar com aquilo que é do humano, né, e que tem a ver justamente com uma aposta ali na tolerância, né. Ele até diz ali, né, quando eu entrei em cena, me chamaram de esquerdista, de comunista, e ele diz, olha, eu não leio sobre isso, eu não sei o que é comunista, esquerdista, mas intolerância e desrespeito eu sei o que é. Eu acho bonito porque é uma pessoa simples, mas ali é um ato de cultura, sabe? Ali é um ato justamente de costura e de amarração, onde ele inclui o outro. Eu acho bonito ali, né? Ele não está destituindo o outro do seu lugar e até do seu, entre aspas, né, direito daquele gesto insano. Ele o inclui no seu gesto. Eu acho que a cultura é inclusiva, né?
deveria ser inclusiva, assim como por definição, né? Eu vou fazer uma última pergunta para o Edson, mas antes eu queria indicar para vocês escrever no dia 5 de junho, agora passado, cujo título é 35 tiros, também a noite é escura. Ele começa assim: são muitas notícias todos os dias, o dia vai se abrindo aos poucos e vamos fazendo nossas escolhas de leitura. Estamos com muitos nomes na cabeça: João Pedro, Miguel Otávio da Silva, George Floyd, Evaldo dos Santos, Luciano Macedo. Resolvi saber um pouco mais sobre os 35 tiros que matou a costureira Dorildes Larindo e feriu o angolano Gilberto Almeida aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Bom, eu não vou ler todo o texto, mas é um texto muito impactante que traz a questão da morte. Aí foi o assassinato de uma costureira e ferimento de um jovem angolano. E nós temos todas as mortes da pandemia, que estão chegando a 50 mil. E o Edson no Face tem escrito muito como nós, psicanalistas, vivemos, sentimos esse momento tão delicado, tão doído que nós estamos vivendo. Edson, eu te coloco, por um lado, essa questão, e, por outro lado, Edson, na despedida, eu decidi trazer umas frases de um poeta de raro talento, nascido em 1750, na Inglaterra, que se chama Wordsworth. Já tem esse nome um pouco difícil, William Wordsworth, mas escreve genialmente bem. E ele diz o seguinte: eu decidi trazer isso, Edson, porque a questão da arte, da utopia e da psicanálise me inspiraram. Dar o encanto da novidade a coisas do dia a dia e suscitar um sentimento análogo ao sobrenatural, despertando da letargia do hábito a atenção da mente, direcionando-a para as belezas do mundo que está diante de nós. Então, que terrível contraste, que choque que nos revela a condição humana, né? Por um lado, governos autoritários, prepotentes, que no exterior já está sendo acusado de genocida, no que está acontecendo especificamente hoje no Brasil, e na convivência com a arte, com a criatividade, com o encanto, me recorda aquele texto famoso, Transitoriedade, né, Edson, do Freud, naquele diálogo maravilhoso com René Maria Rilke e o André Salomé. Edson, tuas palavras de despedida, uma grande alegria, e como disse o André, nós poderíamos ficar aqui algumas horas conversando, mas é contigo, Edson. Não, uma alegria minha. Eu, enfim, lembrando esses nossos 40 anos de convivência, né, esse espírito, né, de estar atento ao que acontece ali no nosso cotidiano é uma prática que tu tens também, né, e eu acho que isso é algo que a gente compartilha como um compromisso do psicanalista, que é escutar o seu tempo, né? A gente escuta os nossos pacientes, né, cotidianamente, o sofrimento dos nossos pacientes, mas nós não temos como escutá-los se a gente não escuta a dor que está ao nosso lado do mundo, né? Dessas pessoas que não têm essa possibilidade, nem sempre tem essa possibilidade de espaços tão ricos, né, como a prática psicanalítica permite. De certa forma, nós somos uns artesões, não nós, junto também com os artistas, do invisível, né? Porque colocar palavras, né, num pequeno texto, de alguma maneira, é tirar da sombra, da escuridão, da invisibilidade, essas atrocidades, essas violências que passam, às vezes, batido, né? Mesmo quando a gente as registre, né, nesse país que é tão carente de memória e de memoriais,
mesmo os memoriais muitas vezes são destruídos, nós temos que voltar em cena inúmeras vezes, né? Colocar uma palavra ali onde não tem palavra, né? Dar uma forma àquilo que está sem forma. E a violência é justamente essa experiência do disforme, né? Ou seja, a violência ela sempre se recusa à linguagem, então é ali que a gente tem que entrar em cena. E bacana tu teres trazido, né, esse fragmento poético, sabe? Eu acho tão incrível, né? Porque essas obras elas começam a fazer parte do nosso corpo como um membro, né? Como um osso, como, né? A gente incorpora, né? Essas criações, esses poemas, os textos que a gente lê como membros, né? Do nosso corpo, porque é dessa linguagem, né? E dessa esperança, né? Que nós podemos nos sustentar e de alguma maneira poder levar adiante, né, o nosso trabalho e sobretudo a esperança, né? Como tu lembraste no início, eu te agradeço muito, né, por essa evocação, né? Todo ato criativo é um ato utópico e não só uma obra literária, né? O ato criativo no seu cotidiano, né? Tu poder fazer algo que te surpreenda ou que surpreenda o outro, né? Então acho que isso é um compromisso para todos nós, né? Já que a psicanálise coloca em cena em primeira mão uma questão ética, né? Ou seja, uma questão de princípios, que é o da verdade, né? Ou seja, o que quer que seja é preciso, né? As pessoas tendem ali a se esconder e a não ver, mas nós estamos aí para lembrar que a gente precisa ver, né? Mesmo que seja algo escancarado, é preciso que alguém aponte o dedo e diga, olhe, né? Então, vamos continuar fazendo essas caminhadas aí pela beira da praia e encontrando essas cenas inusitadas, né? Que, enfim, que nos alimentam, né, Abrão? Eu agradeço também ao André aí né, por estar junto aí com a gente nesse projeto tão bacana aí dessas conversas. Sempre que há uma conversa, se abre uma esperança. Sabe? Edson, André, em nome da Associação Livre do PPD, muitíssimo obrigado. Já estou anunciando que as próximas entrevistadas, já definidas e acertadas, são a psicanalista Tânia Rivera, do Rio de Janeiro, muito conhecida, do Edson, creio que do André também, e do mundo cultural e do mundo psicanalítico. E, em seguida, a Maria Rita Kell, também conhecida, amiga, ou seja, as mulheres, mais uma vez, estão entrando com tudo, porque elas revelam como elas são cada vez mais essenciais e mais importantes. Talvez a grande revolução do século XXI e já do século XX foi esse crescimento das mulheres e na conquista dos seus espaços mais do que justos, que isso pode acontecer, que vem acontecer no século XXI com os negros, com os índios e com todos, para que essa sociedade seja uma sociedade mais inclusiva e menos exclusiva. Muito obrigado.